Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está assistindo este vídeo, mas nós vamos começar agora o segundo trimestre de Sociologia do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Olha só, estou aqui com a página profelipe.com.br aberta. Eu vou clicar aqui no Colégio São Joaquim, colégio de vocês, e vou entrar aqui, ó, justamente em Sociologia, primeiro ano do ensino médio, segundo trimestre, aula 1. Essa aula já está disponível para vocês aí nessa página, tudo bem? Bom, o nosso tema do segundo trimestre é diversidade cultural. Então você pega lá seu caderno, coloca lá segundo trimestre, bem grande, né, no caderno de Sociologia, e o tema dele é diversidade cultural, e a aula 1 tem o título de Identidade Cultural. Tudo bem? Então, olha só, a gente, nesse trimestre em Sociologia, vamos estudar alguns conceitos importantes para entender o conceito de cultura, né, para entender as diversidades culturais que existem nos contextos geográficos em geral, nos contextos históricos também. Vamos também compreender aí algumas questões problemáticas com relação ao tema da diversidade cultural, como, por exemplo, o conceito de fundamentalismo, iremos também compreender o conceito de relativismo, né? Então, essas são algumas das ideias aí que vão transpassar o nosso trimestre e que vão ser objetos de avaliação, né? O quanto que eu estou me apropriando destes conceitos, tudo bem? Olha só, coloquei aqui algumas imagens para vocês, né, que reflete no ponto de vista humano essa diversidade. Muitas vezes, uma coisa que chama bastante atenção é o ponto de vista biológico mesmo da diversidade cultural, né? O fenótipo, ou seja, as características físicas dos sujeitos, né? Por exemplo, aqui eu coloquei crianças indígenas, crianças africanas, crianças orientais, crianças norte-europeias, né? E a gente vê aí o que chama mais atenção de início é o aspecto da aparência biológica mesmo, né? Depois a gente precisa entender também que existem aspectos, características que são relativas à forma como as pessoas se vestem, à forma como as pessoas se comunicam, à forma como as pessoas interagem entre elas, a lógica simbólica que está ao redor da forma como ela simboliza o mundo, da forma como ela se relaciona com a natureza. Tudo isso são aspectos culturais que a gente não pode abrir mão, que a gente não pode deixar de compreender. Tudo bem? Olha só, descendo mais um pouco aqui, eu coloquei um vídeo que é muito importante que você assista, né? Esse foi um vídeo elaborado pelo Ministério da Cultura aqui do Brasil, enfim, na década de 2000, 2010 por aí. E aqui a gente foram colocados alguns especialistas que falam sobre esse tema, né? Então assista esse vídeo. Esse vídeo é importante para você conseguir ter uma definição muito clara do que é cultura, tá? Ali vai estar falando, por exemplo, que cultura é tudo aquilo que nós fazemos, desde ir à igreja, ir ao cinema, aquilo que nós fazemos para comer, a forma como nós manipulamos os nossos alimentos, a forma como eu me sento na mesa, de certa forma, o meu trabalho, como que eu trabalho, como que eu vou ao meu trabalho, né, a forma como o que eu uso para me locomover até lá. Tudo isso, de certa forma, é cultura, né, e a gente precisa compreender que todo o fazer humano ele aparece sobre essa capa da cultura. E em certo sentido, né, a gente muitas vezes já talvez tenha pensado que cultura fosse só a arte, né, o cinema, a música, uma pintura, né? Mas não, cultura é tudo aquilo que nós fazemos, a forma como nós fazemos, o para que nós fazemos, tudo isso é cultura. E quando a gente fala em identidade cultural, nós precisamos, então, olha só, entender que a identidade cultural
é um conjunto de relações sociais, porém é um conjunto vivo de relações sociais. Ou seja, ele não é estático, ele não é engessado, ele não é parado, ele está em constante movimento. Por exemplo, desde quando você nasceu até agora, já aconteceram muitas mudanças sociais, né? De repente, seu pai mudou de emprego, de repente, algum gosto musical que você tinha e agora você tem um outro gosto musical, uma afeição a um tipo de comida, né? Então, isso são coisas que você se relaciona e que dizem sobre você. Porém, essas coisas mudam constantemente, elas não são paradas, né? Você não nasce de um jeito e morre do mesmo jeito, mas você se apropria desses elementos culturais que vão constituir a sua identidade em cada fase da sua vida, em cada momento da sua vida, é de uma forma diferente. E a identidade cultural ela é também caracterizada por um conjunto de patrimônios simbólicos. Patrimônios simbólicos que são historicamente compartilhados, que estabelece a comunhão de determinados valores entre os membros de uma sociedade, né? Isso significa o quê? De certa forma, a ideia geral de uma religião, do cristianismo, por exemplo, faz parte da identidade cultural ocidental? Faz parte. Faz parte da minha identidade cultural? Pode ser que sim, em grande medida é. Muitas vezes, mesmo você não sendo cristão, frequentador de alguma igreja, você possui elementos simbólicos que são próximos ali do cristianismo, né? Porque você vive numa sociedade em que muitas pessoas compartilham de ideias cristãs. Ou, por exemplo, ideias políticas, né? Seja de direita, seja de esquerda, fazem parte de um patrimônio simbólico, faz parte da sua identidade cultural. Algumas mais, algumas menos. Mas a gente está num mundo onde isso está o tempo todo sendo parte da constituição da nossa consciência, do nosso jeito de pensar. Né? Então, assim, a identidade cultural, ela tem dentro dela esses patrimônios simbólicos, a forma como nós vemos a realidade, a vida e o mundo. Tudo bem? Descendo mais um pouco, sendo o conceito de trânsito intenso e tamanha complexidade, né, ou seja, identidade cultural, ela se transforma o tempo todo, por isso trânsito intenso. E é extremamente complexo, né? Porque por mais que seus pais queiram transmitir para vocês alguns valores, vocês não são apenas aquilo que seus pais transmitem a vocês. Vocês possuem valores que vocês adquiriram de outros locais. Isso torna tudo muito complexo. Né? Às vezes da internet, às vezes de amigos, de influências de pessoas que aparecem nas redes sociais e assim vai. Podemos compreender a constituição de uma identidade em manifestações que podem envolver um amplo número de situações que vão desde a fala até a participação em certos eventos. Aqui eu coloquei um exemplo do Rock in Rio, mas, por exemplo, um time de futebol, ele atrela ou ele agrega elementos à identidade cultural de uma certa pessoa? Sim, né? Assim como a igreja, um time de futebol também, um partido político também, o gosto por um gênero musical também, a leitura de um certo ramo da literatura, sim, com certeza, né? O participar como inscrito de um determinado canal de YouTube, com certeza, né? Então, tudo isso vai construindo nas pessoas certas identidades culturais, né? Aspectos de identidade cultural, aquilo com que ela vai se identificar como sendo o seu universo humano. Isso é importante, né? A identidade cultural é aquilo que você identifica como fazendo parte do seu mundo, parte do seu universo, aquilo que você consegue se comunicar como sendo parte da sua humanidade, tá? Durante muito tempo, a ideia de uma identidade cultural não foi devidamente problematizada no campo das ciências humanas, né? Então, se acreditava que é ser humano, enfim, possui capacidade de comer, capacidade de falar, então é ser humano, né? Sem dar valor à questão da diversidade dessas identidades, né? Ao aspecto da diferença.
Então, por exemplo, os europeus que chegavam aqui na América na época das navegações acreditavam que os índios não possuíam cultura. Isso é um problema, porque o que eles possuem é uma cultura diferente do europeu, mas eles possuem uma cultura, uma identidade cultural, eles simbolizam, eles significam o mundo de uma forma estritamente deles, né, que talvez até pela comunicação não fosse possível o europeu compreender, né. Com o desenvolvimento das sociedades modernas, muitos teóricos tiveram grande preocupação em apontar o enorme perigo que o avanço das transformações tecnológicas, econômicas e políticas poderiam oferecer a determinados grupos sociais, né? Então, com o desenvolvimento das mídias, da tecnologia de comunicação, alguns teóricos estavam apontando o perigo de, talvez, identidades culturais específicas no nosso mundo morrerem, né, deixarem de existir, o que seria um grande problema, né? Então, o que a gente percebe hoje? Que, na verdade, as identidades culturais, elas são historicamente situadas, elas podem ganhar força em determinados momentos, mas podem perder força em outros momentos. Então, a gente tem essa sensibilidade de perceber o quanto que uma identidade cultural, ela está conseguindo encontrar fruição no nosso mundo humano. E continuando, algumas recentes teorias culturais desenvolvidas no campo das ciências humanas desempenharam um papel inovador de questionar o próprio conceito de identidade cultural. De acordo com essa nova corrente, muito em voga com o desenvolvimento da globalização, a identidade cultural não pode ser vista como sendo um conjunto de valores fixos e imutáveis, que definem o indivíduo e a coletividade da qual ele faz parte, né? Então, o que existe hoje é uma grande problematização em relação a como que a globalização e as mídias estão muitas vezes sufocando pequenas identidades culturais que estão restritas em algumas regiões, em alguns locais, e colocando uma identidade cultural única, né? Por exemplo, o quanto que nós, aqui brasileiros, temos uma consciência construída por um estrangeiro, por exemplo, norte-americano, através do cinema, através das mídias sociais, por exemplo, né? O que é interessante a gente notar também é que até que ponto, por exemplo, o K-pop, né, que é um gênero musical sul-coreano, ele faz parte da nossa identidade cultural, né, de muitos jovens como vocês. E até que ponto o K-pop não é nada mais, nada menos do que uma americanização, ou seja, um estilo norte-americano de música, né, um estilo ocidental de música adotado pelos sul-coreanos, né? Porque algumas coisas que eu conheço, tem muitas expressões em inglês em algumas das músicas K-pop, né? O estilo de dança e tudo, mas ao mesmo tempo tem muito da essência deles como sul-coreanos, né? Então, a gente entender também que existe um pouco essa simbiose, essa mistura, né? A gente pega, por exemplo, comida japonesa. No Brasil, e se vier um japonês aqui no Brasil, num restaurante de comida japonesa aqui no Brasil, talvez ele ache tudo muito esquisito, né? Tudo muito estranho. Como, por exemplo, sushi com goiabada, né, coisas, por exemplo, temaki com cream cheese, né, coisas que não tem no Japão, né, você não imagina comer isso no Japão, mas aqui num restaurante de comida japonesa tem. Ou seja, são apropriações também que nós fazemos com elementos que fazem parte da nossa identidade cultural, mas que a gente mistura com outras culturas, né? Tudo bem? Então, esse é o tema da nossa aula de hoje. Eu quero que vocês, no caderno de vocês, então, anotem alguns pontos, né, do que eu falei aqui, alguns pontos que podem ser considerados importantes, podem abrir a página, fazer um resuminho ali das coisas, tudo bem? Entrem na plataforma EDB essa semana e vai ter lá uma atividade para vocês poderem responder, tudo bem? É uma atividade simples, é uma atividade que vou contar como presença na aula, e eu vou considerar depois, de alguma forma, como nota, né? Não de forma absoluta, mas que vai ajudar a compor a nota de vocês, tá certo? Então aguardem a próxima aula, o próximo vídeo, até a semana que vem.